Brasil, está começando mais um Jornal do Segundo CMPM. Nesta quarta-feira, dia 2 de outubro de 2024, hoje temos uma edição especial dentro do nosso quadro Entendendo o Mundo, em que vamos mergulhar nos principais acontecimentos que moldaram o Brasil nas décadas de 1920 e 1990, um período de grandes transformações políticas, sociais e econômicas, que deixaram grandes transformações no nosso país. Começaram com o governo de Getúlio Vargas e as políticas de industrialização. Para isso, vamos diretamente às ruas com a repórter Sara Santos. Bom dia, Sara! Bom dia, Daphne! Bom dia, Brasil! Hoje a nossa reportagem é sobre um assunto muito importante. Nós vamos falar sobre a história política do Brasil, marcada pela ascensão de Getúlio Vargas após a Revolução de 1930. Ao longo de seus mandatos, Getúlio implementou políticas que mudaram profundamente a economia do país, principalmente no setor industrial. Getúlio foi responsável por investir fortemente na industrialização do Brasil, promovendo a política de substituição de importações. Isso significava que muitos produtos que antes eram importados agora passariam a ser produzidos aqui mesmo, em solo nacional. Esse movimento foi uma resposta à crise de 1929, que havia abalado profundamente o modelo agroexportador do país. Durante seu governo, surgiram empresas fundamentais, como a Companhia Vale do Rio Doce e a Petrobras, que até hoje são símbolos do desenvolvimento industrial brasileiro. Obrigada, Sara. Um ponto importante desse período foi o impacto dessas políticas no crescimento econômico e nas condições do trabalho. Getúlio Vargas também ficou responsável pela criação da Consolidação de Leis do Trabalho, a CLT, que regulamentou os direitos dos trabalhadores no Brasil. Agora vamos para outro momento importante da nossa história, o governo de Juscelino Kubitschek. JK, como ficou conhecido popularmente, governou o Brasil com o audacioso lema 50 anos em 5, propondo um avanço acelerado no desenvolvimento do país. Sara, você pode nos contar mais sobre isso? Claro, Daphne. O governo de Juscelino Kubitschek, que começou em 1956, é marcado pelo ousado plano de metas. Juscelino prometeu realizar em apenas 5 anos o equivalente a 50 anos de progresso do Brasil. Isso é evidente com a construção de Brasília, a nova capital do país. O seu governo impulsionou a chegada de multinacionais e o desenvolvimento de infraestruturas no Sudeste, especialmente nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, que se tornaram polos industriais. No entanto, apesar de avanços no Sudeste, outras regiões, como o Norte e o Nordeste, não sentiram os mesmos benefícios. O crescimento foi desigual, e isso gerou críticas. Enquanto algumas áreas prosperavam, outras permaneciam praticamente inexploradas. É verdade, Sara. O governo de JK trouxe grandes transformações, mas também deixou um legado de desigualdade regional. Agora vamos avançar para um período mais sombrio da nossa história, a ditadura militar, que iniciou em 1964 e durou até 1985. Esse foi um momento de repressão política, mas ao mesmo tempo de grandes obras de infraestrutura financiadas por empréstimos internacionais. Sara, você pode falar mais sobre essa fase? Durante a ditadura militar, o Brasil viu um grande crescimento em setores estratégicos, principalmente na área de infraestrutura. Foram construídas a usina hidrelétrica de Itaipu, as usinas nucleares de Angra dos Reis e a ponte Rio-Niterói, entre outras obras. Esses investimentos foram possíveis graças a empréstimos internacionais, que apesar de alavancarem o progresso em alguns setores, deixaram o Brasil com enorme dívida externa. Esse período também foi marcado por censura, repressão e violência. Muitos opositores do regime foram presos, torturados e mortos. Ao final da ditadura, nos anos 1980, o Brasil estava mergulhado em uma grave crise econômica, com uma dívida externa impagável, inflação altíssima e uma economia estagnada. Esse período ficou conhecido como a Década Perdida. Exatamente, Sara. A década de 1980 trouxe muitos desafios econômicos e o Brasil só começaria a se recuperar nos anos de 1990, quando passou a adotar políticas neoliberais e iniciou o processo de privatização de várias estatais. Essas mudanças estruturais impactaram diretamente a vida dos trabalhadores, gerando um fenômeno que conhecemos como desemprego estrutural. Com a substituição da mão de obra humana por tecnologia, agora vamos ouvir um pouco sobre as pessoas que viveram nessa época.
Sara está no bairro Cidade Nova e já tem algumas entrevistas prontas. É com você, Sara. É isso mesmo, Daphne. Eu estou aqui hoje com a dona Ana, moradora da Cidade Nova, que vivenciou esse período do governo de Juscelino e do Getúlio Vargas. Então, dona Ana, fala pra gente, o que você lembra desse período do governo deles? O que mais te marcou? Eu lembro que o Getúlio trouxe muitos avanços para os trabalhadores. A CLT foi um grande avanço. Já o JK foi um elemento de muita visão. A construção de Brasília foi algo impressionante. E o país parecia estar crescendo. Mas a desigualdade, minha filha, sempre existiu. E a gente, os mais pobres, eram menos beneficiados que as mais ricas. Estou aqui com mais uma entrevistada, mais uma moradora da Cidade Nova, dona Rebeca. Vai falar um pouco da sua opinião pra gente. Então, dona Rebeca, você poderia falar um pouco sobre o que você acha do governo do Juscelino Kubitschek? Qual é a sua opinião sobre isso? Bom, pra ser honesta, eu acho que o progresso ele não chegou para todos. E no governo de Juscelino, por exemplo, o Sudeste ele se desenvolveu muito. Já por aqui, pela nossa região, nós continuamos lutando por melhorias. E eu acho que ainda hoje nós sofremos pela desigualdade histórica. Então eu queria agradecer aqui a dona Ana, a dona Rebeca, que contribuíram para a nossa reportagem. E agora é com você, Daphne. Muito obrigada, Sara. É com essas reflexões que encerramos a edição de hoje do nosso quadro Entendendo o Mundo. Continuaremos trazendo as análises e as retrospectivas que nos ajudam a compreender como o Brasil se tornou o país que é hoje. Voltamos após o intervalo com as principais notícias do Brasil e do mundo.